saúde da mulher e seus ciclos e transições. A maior parte dos divórcios, das demissões, acontecem nessa fase. O cérebro da mulher, que ele é multifuncional, multitarefa, faz 500 coisas ao mesmo tempo, com essa variação hormonal, ele entra em pane, né? A mulher, quando ela tá grávida, ela fala assim, eu tô grávida, agora eu posso comer tudo que eu quiser. Mas o quanto isso pode trazer aí, né, doutora, de consequências para ela, para a gestação e Faz pro 30 feto, né? anos. Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre saúde da mulher e seus ciclos e transições. E para estar falando um pouquinho hoje sobre esse assunto aqui comigo no podcast, estou com a doutora Vanessa Cairoli, ela que é ginecologista integrativa. Doutora, gratidão por você estar novamente aqui no Natcast, né? Da última vez a gente falou aí sobre a menopausa aí para as mulheres e hoje a gente vai falar, né, sobre a saúde da mulher no geral e também, né, suas transições nesses ciclos, né, doutora? Porque não é só ali na menopausa, né? E para a gente iniciar o nosso podcast, doutora, gostaria aí que você se apresentasse, né, para o pessoal de casa, para quem ainda não te conhece. Bom, primeiro, muito obrigada, né, Nath? Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou doutora Vanessa Cairoli, eu sou ginecologista e obstetra, e a gente tem um olhar diferente das nossas pacientes, um olhar diferente sobre a mulher, vendo a mulher não só como um útero, um ovário, né? A gente é um conjunto de estruturas e o equilíbrio dessas estruturas Uhum. é muito importante para que a gente possa funcionar de acordo, né? Sim. Doutora, hoje muita gente vê muitas pessoas, né, médicas falando sobre a mulher em questão da menopausa, né? Mas e quando é, né, a mulher lá na sua puberdade, né? Que ela pode estar fazendo para ir preservar essa saúde para quando chegar também, né, ir na menopausa e ter uma saúde integrativa, uma saúde, né, boa. Tem como, consegue lá atrás, né, no início dessa puberdade da mulher, ela já se cuidar? Tem alguma coisa que você pode falar em relação a isso? O cérebro da mulher, ele sofre muitas, o cérebro da mulher, ele vai se moldando de acordo com as alterações hormonais que a gente vai vivendo. Então, são alterações muito intensas de variação hormonal. Na época da puberdade, quando a mulher tem um amadurecimento desse eixo hipotálamo, ovário, desse eixo hormonal, essa explosão de hormônios que acaba acontecendo aí na puberdade, e é importante sempre a gente focar nos bons hábitos. Hoje em dia se fala Uhum. muito sobre mudança de estilo de vida, Mev. E isso vem desde pequenininho. Digo para você que isso não vem nem da puberdade, isso vem desde intraútero, esse print metabólico, viu, Uhum. Nath? Então, é muito importante para a gente poder ter uma boa coordenação desses hormônios, a gente respeitar o ciclo circadiano, né? Os adolescentes, eles têm um mau hábito de tela, né? De tela Não só os até adolescentes, né, os tarde. adultos também estão nesse mau hábito aí, né, doutora? Esse mau hábito de tela até tarde é muito ruim, porque você acaba quebrando o nosso ciclo circadiano hormonal, né? Uhum. A gente precisa ir desligando por volta de 22 horas para que a gente possa fazer o restauro e o reparo. Então, essa história que o adolescente fecha a porta do quarto e fica lá tique, 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 tique,
né, no celular à noite é muito ruim. Isso é péssimo para o nosso eixo hormonal, porque você acaba não fazendo toda essa parte de restauro, você não tem o pico do GH, do hormônio do crescimento, você acaba não tendo a sua produção hormonal adequada no período noturno quando deveria. Quando eu deveria. Então, tipo, esse excesso de tela aí que os jovens estão tendo, né, as meninas estão tendo, ele pode influenciar na questão dos hormônios delas? Sim, não só o excesso de tela, mas também com o excesso de alimentos processados. Hum. A gente está vivendo a a pior fase em termos de xenoestrógenos, de intoxicação hormonal, né. Existem produtos químicos que mimetizam os nossos próprios hormônios, principalmente o estrogênio. Então, as pacientes já devem ter ouvido falar da história da mamadeira, do micro-ondas, do plástico, do Sim. bisfenol A, mas vai muito além disso, tá, Nath? Por Uhum. exemplo, a maquiagem. A maquiagem, ela tem xenoestrógeno e as Caramba. crianças começam a brincar de maquiar muito cedo. Então, eh, alimentos, por exemplo, o nosso pão fofinho, ele tem um produto químico para massa ficar bem fofinha, chamado azodicarbinamida. E isso é um xenoestrógeno, ele mimetiza a forma espacial do nosso hormônio feminino, do estrogênio, fazendo de conta que é um estrogênio. Então a gente passa a ter um hiperestímulo estrogênico desde muito cedo. Então aí aparece a endometriose, né, aí aparece o momento do risco de câncer de mama, Já cedo, né? já logo cedo, por causa dos hábitos alimentares, hábitos de sono. Então, o xenoestrógeno, hoje em dia, produtos químicos que mimetizam o nosso estrogênio natural, ele é um problema, né? Com os plásticos todos, a gente estava deixando todos os plásticos, depois chegou o Covid, voltaram todos os plásticos de novo, né? Então, isso é um problema muito grande. A gente tem também, curiosamente, né, a gente tem uma micotoxina de um fungo que existe nos cereais, e essa toxina desse fungo, desse Fusarium, ele também é um xenoestrógeno. E esse ano saiu até um trabalho no começo do ano, aonde ratinhas foram entraram em contato com esse fungo chamado Fusobacterium, e esse Fusobacterium foi inoculado no intestino dessas ratinhas. As ratinhas desenvolveram endometriose. Meu Deus. Então já tá tendo estudo com essas questões. Sim, a contaminação de meio ambiente em relação ao excesso de estrogênio é grave, é grave. A gente está vivendo uma pandemia, uma epidemia disso, porque quem não usa maquiagem? Você precisa tomar, né? Ah, é mineral a maquiagem, não é? Então, É. as crianças começam desde cedo. A Muito gente vê cedo a gente vê crianças. crianças já, tipo, com 5, 6 anos já usando maquiagem, né. Sim, e crianças menstruando muito mais Mais cedo. cedo, né? Criança sob estímulo hormonal, menstruando muito mais cedo. Antes a gente vinha as crianças menstruando com 14, 15, 13. Eu vejo crianças com 9 começando a menstruar, começando a ciclar, né? É, o meu eu tive com de 10 para 11 também, a primeira menstruação. Isso que eu ia te perguntar, doutora, é assim, tem uma idade ideal para os pais levarem essas adolescentes aí para passar por uma médica, por uma ginecologista? Porque geralmente os pais, né, a gente pensa assim: "Ah, só depois da primeira menstruação que a gente vai levar aí, né, a adolescente para passar por uma médica ginecologista". Tem uma idade ideal ou pode ser antes? Como que funciona essa questão? Bom, existe uma especialidade da pediatria que se chama ebiatra, né? Então, o ebiatra, ele é um pediatra que cuida dessa fase de transição para a puberdade, né. Então tanto o pediatra,
especialista pode acompanhar essa transição da criança para a puberdade e depois para, né, sim, passar para o ginecologista na fase adulta, mas quando você não tem esse especialista, pode sim começar a levar a criança no ginecologista quando você começa a perceber o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Então, como que a menina começa a desenvolver esses caracteres? Começa com a mama, né? Uhum. Então, começa primeiro o aparecimento de glândulazinha da mama. Então, a criança começa a reclamar de dor, às vezes, né, na região da mama, começa a ver o brotinho mamário, né? Eh, Depois começam a aparecer os pelinhos pubianos, os pelinhos axilares. Então, é sinal que já está havendo essa transição da infância, né, para a puberdade. Então, começou a desenvolver o broto mamário, começaram a aparecer os pelinhos. É época, sim, de estar conversando com o especialista, ou o ebiatra, ou o ginecologista. Então, primeiro acontece o desenvolvimento do broto mamário, a Uhum. telarca, depois os pelinhos pubianos, axilares, a pubarca, para depois a primeira menstruação, a menarca. Hoje a gente estava até curiosamente conversando isso, quando existe o amadurecimento desse eixo hormonal, a epífise óssea, a gente cresce na pontinha dos ossos, né? Os nossos ossos nas articulações, isso não é ainda fechadinho. O osso ele cresce nas pontinhas, nas epífises ósseas. E quando existe a maturação desse eixo hormonal, existe a ossificação dessas epífises. E aí a criança para de crescer. Então, tem muitas crianças, às vezes, que nessa fase percebe-se que ela está num padrão de crescimento através do raio-x de punho, a idade óssea não corresponde à idade cronológica. Então, quando existe essa disparidade, existe a possibilidade, sim, de correção disso, né, do perfil de Uhum. crescimento dessa criança, dessa menina ou desse garoto, de usar, interferir nisso para que haja um crescimento maior em relação à estatura. Isso o endocrinologista junto com o pediatra avaliam. Então existe sim especialista para isso e sempre tem que ficar, principalmente a menina, a esses sinais de desenvolvimento dos caracteres sexuais. Primeiro o brotinho mamário, depois os pelinhos e aí depois é que vem a menstruação. Nessa fase, enquanto ela ainda não menstruou, enquanto ela está nessa fase de preparo, consegue-se sim intervir para que haja um perfil de crescimento, uma estatura maior, se necessário for, quando a gente vê que a criança está ficando com uma estatura muito pequena. E a gente vê bastante hoje, né, às vezes adolescentes aí com, assim, 13, 14 anos já com o corpo de uma mulher de 20 anos e vem crescendo muito isso. Tem alguma Sim, explicação para isso, sim. doutora? A sexualização muito precoce, né, o É. contato com coisas, né, além da faixa etária, né. Então, além de toda essa parte de comprometimento hormonal, de excesso de estrogênio, sem ser o próprio estrogênio, que acaba ligando no receptor hormonal de forma não adequada, porque um hormônio, por exemplo, natural, um hormônio bioidêntico igual ao nosso, ele fica atrelado no receptor da célula para passar mensagem para o núcleo da célula 30 segundos. E aí Uhum. ele já passou a mensagem para o núcleo da célula como que aquela célula tem que trabalhar. Um xenoestrógeno, ele atrela no receptor hormonal e fica atrelado meses naquele receptor hormonal, passando informações erradas para o núcleo da célula trabalhar. Por isso que existe, sim, o risco de câncer de mama, câncer de ovário, menstruação antes do tempo, puberdade precoce, porque esses xenoestrógenos ficam atrelados muito tempo no receptor da célula, passando mensagens completamente inadequadas para o núcleo da célula. Sim. O ideal é a gente tentar não permitir que isso aconteça de forma tão precoce, para que a gente tenha o desenvolvimento dos caracteres sexuais na idade adequada, né? Na idade saudável, né, doutora? Acho Sim, que também essa parte, né, crescer aí saudável. sim. Ô, doutora, a gravidez,
ela é um dos maiores tsunamis aí hormonais para as mulheres, né, que o corpo feminino enfrenta. Do ponto de vista da medicina, como podemos garantir que esse período seja um reprogramador metabólico positivo e não um gatilho para inflamações crônicas no futuro? Pois é, Nath. É uma época tão linda da vida da mulher, né? Mas, infelizmente, existe uma associação com tudo que é errado nessa fase em boa parte da população. Então, todo mundo traz alguma coisa que não é para grávida comer quando a pessoa está grávida. E quando ela quer comer, né, "Eu quero comer isso", e Eu a trouxe pessoa um fala: pão "Não de pode". mel, eu trouxe sei lá o quê, mas tudo que não é saudável. Essa é a época que a gente tem que ter realmente uma consciência disso, porque tudo que você faz durante a gestação, isso vai ser transmitido até a sua terceira gestação, até os seus netos. Então, se você, durante a gestação, passa informação celular, bioquímica inadequada, a formação desse concepto vai ser inadequada. E isso ele vai passar para a próxima geração também. Então, quando a gente vê grávidas, por exemplo, com a insulina muito alta, quando elas começam o pré-natal com a insulina já muito alta, e a insulina tem uma relação direta com aquilo que você come, né? Não tem um medicamento para baixar a insulina, a gente tem reeducação Alimentar. alimentar para a gente baixar a insulina. A insulina é um dos hormônios mais lindos que a gente tem, mas um dos mais problemáticos que a gente tem também, quando ele está de forma errada. Quando a gente tem uma insulina constantemente alta, a gente tem uma tendência muito maior a ter diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, a forma grávida pré-eclâmpsia, que é a HELP síndrome. Então, o ideal é que antes da mulher engravidar, ela já coloque alguns parâmetros bioquímicos dentro da normalidade, né? Então, a gente pede para ter uma insulina entre 10 e 12, uma ferritina, que é o estoque de ferro, por volta de 70, 150, uma vitamina B12 para a formação neurológica adequada desse bebezinho, por volta de 700 a 900, que a gente tenha uma glicemia de jejum no máximo em 90, que a gente tenha a tireoide num funcionamento ótimo, que esse TSH não passe de 2,5. Então, antes da paciente engravidar, ela precisa tomar alguns cuidados, precisa conversar e se preparar para gestar. Não é simplesmente só tomar ácido fólico para evitar a malformação do tubo neural e a coluna aberta, não. Porque se os parâmetros bioquímicos de saúde estiverem inadequados, inflamatórios, a formação dessa placenta vai ser inadequada. E o pré-natal, ele não começa com o bebê dentro do útero, ele começa já na Na formação formação. desse concepto e na formação dessa placenta. Porque se esse bebê, que ele é fecundado na ponta da trompinha, cai dentro do útero, lá no comecinho da gestação, em torno de 6, 7 semanas, que começa a formação da placenta, se essa formação da placenta, se não conseguir atingir a profundidade da parede dos vasos sanguíneos do útero, se essa placenta não atingir as artérias espiraladas, já começa a desencadear alterações inflamatórias que vão trazer problema durante toda a gestação. Então, ou ela começa essa reprogramação metabólica já antes, ou a gente pode ter consequências durante todo o pré-natal e digo mais, até os netos daquela paciente. É, e geralmente assim, né, a mulher quando ela tá grávida, ela fala assim: "Ai, eu tô grávida, agora eu posso comer tudo que eu quiser, vou Olha, colocar o pé na jaca", né, literalmente. Mas o quanto isso pode trazer aí, né, doutora, de consequências para ela, para a gestação e para faz o 30 feto, né. anos que eu trabalho na especialidade, né? Fazem 30 anos que eu sou ginecologista e obstetra. E acho que uma das coisas mais tristes que eu presenciei na minha vida ao longo desses anos, e, um- e assim, foi uma coisa que me deixou muito triste comigo mesma. Por quê? Eu tenho uma paciente
que na época a gente fez o pré-natal, ela já era sobrepeso, e eu não consegui fazer com que ela entendesse, paciente muito querida, a Valéria, e eu não consegui fazer que ela entendesse a necessidade de manter esse controle durante a gestação. Então ela evoluiu com hipertensão arterial grave, diabetes gestacional, foi um parto prematuro de 35 semanas. Graças a Deus ficou tudo bem com ela e com a bebê. Depois de uns 2, 3 anos que a Valéria ganhou o bebê, a Valéria mudou de cidade e eu não a vi mais. Passado 24 anos, a Valéria voltou no consultório com a filha, né. E eu confesso que eu chorei bastante esse dia, sabe, Nath, porque a Valéria voltou no consultório obesa, hipertensa, diabética, insulino-dependente, sem vários dentes, Meu né, ela Deus. perdeu os dentes por causa do diabetes, e fazendo diálise, né. Ela evoluiu no diabetes com uma insuficiência renal, e ela o rim não funciona mais, ela, para poder sobreviver, ela faz diálise 2 a 3 vezes na semana. Então ela é hipertensa grave, obesa, tem dificuldade de alimentação por causa da dentição, não tem vários dentes, e no rim, né, ela, faz diálise. E consequentemente a filha, 24 anos, obesa, Meu Deus. candidíase de repetição, eh, acne, oleosidade de pele, quase não menstrua. Antigamente se chamava de síndrome dos ovários policísticos, que nada mais é do que uma síndrome plurimetabólica por resistência à insulina, que muito provavelmente foi induzida desde intraútero pela alimentação inadequada da mãe. Então, eu acho que isso foi uma coisa assim, eu até é uma coisa que me emociona muito. Eh, Isso poderia ter sido mudado, sabe, poderia ter sido diferente. Tanto a história de saúde da Valéria, como a história de saúde da filha dela. Uhum. Tudo poderia ter sido diferente. E eu não consegui, na época da gestação, passar, isso para Valéria, ela entender a necessidade disso. Então foi muito triste, depois de 24 anos, ver a Valéria como estava e a filha como ficou, sabe? Uhum. É, tem um desafio de vocês também, né, doutora, como médicas, porque muitas vezes vocês podem trazer essa consciência aí para a paciente, mas também depende da paciente, né. Eu Como falo isso é que é difícil, é uma via de mão dupla, né, é tanto paciente muito como difícil, médica. Então, às vezes, vocês têm esse desafio, né, doutora, da pessoa, às vezes, não muito. seguir ali também, não entender a importância disso, né. Sim, foi muito, muito triste ver a Valéria depois de muitos anos naquela condição de saúde que a gente poderia ter tido um desfecho, um cenário diferente. É. Ô doutora, agora vamos falar um pouquinho, né, da perimenopausa, né. A perimenopausa, ela costuma ser aí silenciosa e muitas vezes confundida, né, com o estresse ou a depressão. Quais são os sinais mais esquecidos, né, que quase ninguém fala, que indica aí que os hormônios já começaram a mudar muito antes da última menstruação parar aí de fato, né. Hoje todo mundo confunde, né, doutora, perimenopausa, fala: "Ah, tô cansado, tô irritado, tô entrando na perimenopausa", ou às vezes nem tanto, né. É bem difícil de diferenciar mesmo, sabe, Nath? E é muito importante a paciente ter um ginecologista para chamar de seu. Por quê? Porque quando você tem um médico que já te conhece há algum tempo, é mais fácil dele entender, o cenário, o que anda acontecendo com você, o que está de diferente na sua vida. Por que que eu falo isso? Porque entre os 40 e os 50 anos de idade, a gente entra numa fase de oscilação hormonal muito importante.
Tem hora que o seu ovário vai funcionar demais, tem hora que seu ovário vai funcionar de menos, e hormônios determinam comportamentos. Essa oscilação hormonal para o cérebro da mulher, ela causa um impacto muito grande. É a época onde a mulher vai se sentir mais cansada, mais irritada, sintomas que ela não tinha antes, ela passa a ter em relação ao padrão menstrual, dor, fluxo, variação de período das menstruações. Então, quando isso começa a acontecer, não é no exame de sangue que a gente vai identificar. Porque quando a gente faz o exame de sangue, Nath, a gente tem um probleminha. É muito fácil identificar a mulher quando o ovário já não está mais funcionando. Ela vai fazer um Uhum. exame de sangue chamado FSH, folículo estimulante. Esse FSH vai estar elevado, mostrando que o estrogênio está baixo. Então, essa fase é fácil de identificar. Agora, na fase de oscilação hormonal, se você faz o exame de sangue no dia que seu ovário resolveu ovular bem, mostra um estrogênio lá de 300, um FSH de 3, de 5. Fala, nossa, mas os Tô hormônios estão ótima, né? ótimos e ela está matando os filhos e o marido em casa. Então, o que ela tem não é climatério. Não, não é assim. O que acontece é que quando a gente faz um exame de sangue nessa fase, é como se eu estivesse fazendo uma foto de um filme inteiro. Então, se eu mostrar a raiz de uma árvore, a foto de uma árvore e perguntar para vocês qual é o filme, vocês vão ter dificuldade de me dizer qual é o filme. É exatamente isso que acontece no climatério. Quando a gente faz um exame de sangue isolado, sem entender o cenário, o contexto, a vida do paciente, sem fazer uma boa anamnese, sem conversar com o paciente, principalmente se a gente não conhece o paciente, se não é nosso paciente, está vindo para a gente pela primeira vez, quando a gente conversa com essa mulher, a gente vai entender o que está acontecendo em todo esse segmento da vida dela, porque o exame de sangue num único dia não vai me dizer o que está acontecendo. Porque se o ovário estiver funcionando aquele dia, o exame vai estar ótimo. E se o ovário não estiver funcionando, o exame vai estar péssimo. E aí eu vou dar estrogênio para uma paciente que ainda está ovulando. Aí eu vou causar um problema maior ainda. Eu vou dar mais mioma, mais pólipo, mais sangramento, mais dor de cabeça, mais irritabilidade, Mais estresse. mais estresse. Então, o cérebro da mulher nessa fase é onde a mulher tem a maior vulnerabilidade psiquiátrica que tem. Nessa Nessa parte da oscilação é. na perimenopausa. Essa oscilação hormonal para o cérebro é muito ruim, muito Até ruim. que a gente vê, né, às vezes, a mulher que tá passando por essa fase, ou ela já acha que já tá na menopausa, né, doutora? Porque ela fala: "Eu já não me conheço mais, eu não sei quem sou, eu tô a ponto de E ela surtar, de não quer explodir". estar assim, ela sabe que ela não está bem, ela não quer se sentir assim, mas também ela tem dificuldade de identificar o que está acontecendo. Os filhos falam: "Ah, minha mãe nunca foi assim", o marido fala: "Minha mulher". A maior parte dos casamentos são desfeitos, os divórcios, a maior parte dos divórcios, das demissões acontecem nessa fase. O cérebro da mulher, que ele é multifuncional, multitarefa, faz 500 coisas ao mesmo tempo, com essa variação hormonal, ele entra em pane, né. Em Ele entra surto, né? literalmente em pane, e aí ela sente que ela não tem mais a capacidade de fazer tudo que ela fazia, enfim, vira um caos a vida da mulher. Ô doutora, e daí, tipo, entra muito a questão, né, de muitas mulheres não fazer a questão do tratamento, por conta que às vezes não sente a questão do calorão, né? Como explicar aí para as mulheres que a reposição hormonal na menopausa não é sobre conforto imediato, mas também sobre a prevenção de doenças neurodegenerativas e cardiovasculares? Pois é, o estrogênio, ele desempenha mais de 400 funções no nosso corpo.
A gente sabe hoje em dia que a integridade das nossas células, né, o bom funcionamento, ele depende do bom equilíbrio hormonal. Quando a gente fala de hormônios, às vezes as pessoas pensam só nos esteroides sexuais, mas a gente tem que pensar também no eixo hipotálamo-adrenal, a gente tem que pensar na hipófise, a gente tem que pensar na suprarrenal, a gente tem que pensar na tireoide e, consequentemente, os nossos esteroides sexuais. Eh, para a gente poder manter massa muscular, massa óssea, pressão arterial boa, diminuir o risco de infarto, ter uma boa memória, uma boa cognição, a gente precisa dos nossos hormônios equilibrados. A gente sabe que a mulher acaba, depois da menopausa, tendo uma chance muito maior de acidente cardiovascular e infarto que um homem, exatamente pela deficiência de estrogênio. A mulher ela é agraciada e protegida pelo estrogênio o tempo inteiro. Quando esse estrogênio começa a cair, os fenômenos cardiovasculares começam a ser mais intensos na mulher do que no homem. A mulher tem muito mais doença neurodegenerativa que o homem, por causa da Caramba. proteção. O estrogênio protege. Quando o nosso estrogênio cai, aí aumenta a incidência de Alzheimer, no sexo feminino do que em relação ao sexo masculino. Então, a gente sabe hoje em dia que mesmo a paciente que faz reposição hormonal sistêmica, ela também tem que ter muito cuidado com o trato urogenital, porque mesmo fazendo reposição hormonal sistêmica, nem sempre ela consegue fazer prevenção de infecção urinária de repetição. É muito comum as pacientes começarem a ter infecção de urina de repetição, mesmo às vezes antes de entrarem na ausência da menstruação. Quando começa a variar esse estrogênio, pela variação hormonal, a vagina começa a ficar mais fina, a pele mais fina, mais ressecada, existe uma translocação maior de bactéria intestino-vagina, então a infecção de urina passa a acometer de 30 a 50% das mulheres. E o pior, Nath, na fase mais avançada, as pacientes, pela infecção, podem ficar em UTI, podem ter uma infecção grave, que é a sepsemia. 5 a 10% das infecções urinárias evoluem com infecção generalizada, sepsemia e UTI. É grave. É. E isso pode ser evitado, né? Isso pode ser evitado. Doutora, você acredita que existe ainda um preconceito, um tabu muito grande com essa questão da reposição hormonal, por as pessoas achar que é só, né, pela parte aí que você falou sexual, né, Sim, da reposição hormonal hoje em dia? sim. Existe preconceito não só dos pacientes, mas existem preconceito também de vários colegas, né. Essa a reposição hormonal, ela mudou muito do que era no passado para o que é hoje em dia. Então, o conceito de hormônios bioidênticos e hormônios não bioidênticos, essa associação de hormônio com câncer de mama que foi feita no passado, onde não foram usados hormônios bioidênticos, então, isso confunde ainda muito, não só as pacientes, mas os colegas também. Existe um preconceito muito grande, né, em relação à reposição hormonal. Antigamente se acreditava também, se falava muito sobre janela de oportunidade. Então, a paciente, ela poderia fazer reposição hormonal até 10 anos depois da menopausa. E depois desse período, ela já não faria mais, porque aí os riscos superavam os benefícios. Esse conceito hoje em dia caiu por terra. A gente sabe que não tem data limite para a gente parar de repor hormônio. É como, por exemplo, um paciente diabético, insulino dependente, que usa insulina, ele não vai parar de usar a insulina só porque
ele ficou mais velho, ou só porque ele está Uhum. com 50, 60 anos de idade. Se o corpo dele não produz insulina, ele vai continuar precisando usar a insulina para sobreviver. Então, esse conceito de janela de oportunidade, que depois de 10 anos já não se faria reposição hormonal, hoje em dia também caiu por terra e enfrenta muito preconceito, não só dos pacientes, mas dos colegas também, Até dos próprios profissionais ainda tem esse preconceito. até dos próprios profissionais. Até dos próprios profissionais. É difícil, né, doutora? É muito difícil, porque o que acontece? Os médicos muito antigos, às vezes, não têm oportunidade de se atualizarem, Uhum. né? E, às vezes, os colegas novos, por não ter tantas vagas na residência, na especialização médica, acabam, se atropelando, em alguns cursos, algumas coisas que acontecem e acabam, às vezes, não trazendo a paciente para o básico de funcionamento, para a fisiologia propriamente dita. Hoje em dia, a gente vê muito excesso em relação ao uso de hormônios androgênicos para a mulher, em busca de uma performance física ou mental que é imposta pela própria paciente para ela mesma, pela sociedade, pelo marido, pela companheira. Então, existe uma busca constante, às vezes, de um caminho curto, eh, no uso de hormônios androgênicos para a mulher. A mulher, ela precisa de estrogênio, né? A gente precisa da testosterona também, mas a gente precisa do nosso estrogênio. Antes da gente dar um androgênico, uma testosterona para uma mulher, sempre a gente tem que ver os hormônios femininos como estão. Esses dias eu atendi uma paciente e hormônios determinam comportamentos. Esses dias eu atendi uma paciente com busca de performance física, usuária de um androgênico de Masteron, em busca de performance física, eh, já com 50 anos de idade, eh, sem estrogênio, né? E aí ela tem ressecamento de pele, queda de cabelo, acne, engrossamento de voz, e isso é permanente, os danos são permanentes. E o pior, agora ela está preocupada com o risco cardiovascular, porque ela está hipertensa. Pela ausência de estrogênio, que faz a nossa proteção arterial, ela está hipertensa. Então, é uma mulher que busca performance física, ela não é fisiculturista, não é bodybuilding, mas ela cobra dela uma performance física, estética, exacerbada. Ela tem um transtorno de imagem, né, que a gente chama de vigorexia. E isso faz com que ela não consiga parar de usar o androgênio que ela usa, que é o Masteron. E isso faz com que ela tenha comportamentos compulsivos também, né. Ela mesma fala: "Doutora, eu tenho compulsão sexual, eu tenho relação várias vezes no dia, eu necessito disso". Então ela tem uma explosão de De dopamina hormônio. no cérebro, né, por excesso de androgênio, e isso acaba virando uma Compulsão. compulsão, né. E é um vício, é como usar uma droga. É muito difícil da gente conseguir tirar um paciente desse do uso desse tipo de medicamento. Então, a gente vai em trabalho de formiguinha, introduzindo o estrogênio aos poucos, espaçando o que ela está usando, mas ela foi bem clara: "Doutora, eu não quero que apareça eu não quero aumentar a minha porcentagem de gordura corporal". Meu Deus. Mesmo a gente mostrando o risco, olhei a pressão dela várias vezes durante a consulta durou quase 2 horas, eu mostrando para ela o tempo inteiro que ela estava hipertensa, que ela estava hipertensa, o risco, mas é bem difícil. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Com o que Existe um passa, né? abuso hoje em dia, o encurtamento de caminho. As pessoas acham que, usar as canetinhas para emagrecer, ela vai resolver o problema dela, ela vai ficar magrinha e vai continuar com saúde. Ela vai perder massa muscular, vai ficar desnutrida,
né, mas ela tá magrinha. Na hora que você vai ver lá na bioimpedância a porcentagem de gordura corporal dela, em relação à massa muscular, ela perdeu muita massa muscular, né. E aí a atividade metabólica dela cai demais. Quando para de usar a canetinha, fica doentinha, né. Até rimou, né? Exatamente. A mesma coisa com o abuso de medicamento e performance na academia, né. Tem que ter um equilíbrio, né, doutora? Acho que Equilíbrio é de tudo, tudo, é tudo. independente de qual do que você for fazer, entre questão de alimentação, exercício, né, tudo você tem que ter ali um Até o equilíbrio. próprio exercício, a gente É, tem que tomar muito cuidado para não ter lesão, né. Então tudo tem que ser com parcimônia e monitorado, é uma questão de equilíbrio mesmo, você foi perfeita, Nath, tudo é sim. equilíbrio. Ô doutora, por que que a perda de massa muscular, aí a partir dos 40 anos, né, deve ser encarada aí como uma emergência hormonal e não apenas como uma questão estética de flacidez, né? A gente já tá falando um pouquinho sobre, aí fala um pouquinho dessa parte também, né? Porque a mulher ela é muito vaidosa, né? Ela vai muito pela parte, como você falou, da questão da estética e às vezes não vê, né, a questão da saúde em si. A gente com os hormônios oscilando, a gente acaba perdendo esse equilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo do nosso corpo. Então, quando a gente começa a entrar em déficit hormonal, quando a gente começa a ter o nosso envelhecimento, a gente vai passando a ter muito mais hormônios catabólicos que destroem do que anabólicos que constroem. Essa relação anabolismo-catabolismo, ela tem que estar equilibrada, sem exageros, né. Então, não pode ser nem para o catabolismo, onde a gente vai perder a nossa saúde, nem para o excesso de anabolismo, que a gente também vai perder a nossa saúde. A gente diz que a nossa massa muscular é o nosso banco de saúde. Manter a massa muscular, a gente mantém o nosso metabolismo funcionando, a gente mantém a nossa imunidade funcionando, a gente mantém o nosso cérebro funcionando. Alguns trabalhos mostram a relação direta entre a quantidade de músculo que a gente tem na nossa perna, no nosso quadríceps, que é o nosso grupo muscular maior, e cognição, né? Então, quanto melhor é o nosso grupo muscular, melhor é a nossa cognição, tá? Ô doutora, fala pra gente também um pouquinho da questão, né, da mulher nessa parte aí do climatério, que ela perde, né, um pouco também da parte do libido, né? E aí as mulheres acham que às vezes isso é normal. É normal, não é? O que que pode ser feito pra mulher também, né, ter aí, né, essa vida sexual aí saudável também? Essa é uma pergunta bem pertinente e a gente, infelizmente, tem tido uma associação direta com testosterona na mulher, androgênico na mulher e atividade sexual. A mulher ela precisa de equilíbrio, né? Equilíbrio hormonal para o bom funcionamento. Os excessos fazem mal para gente, né? Em relação ao nosso comportamento também. Em relação à sexualidade, a mulher, ela é como se fosse um forno a lenha que vai esquentando aos poucos. E o homem, ele funciona mais ou menos como um micro-ondas, apertou o botão, tá pronto, né? A sexualidade da mulher, ela tem uma relação direta, com o nível de dopamina, o nível de estresse e satisfação dessa paciente. Então, você melhorar a qualidade de vida dessa paciente em relação à preocupação com trabalho, filho, escola, dividir isso, né, na vida a dois, isso ajuda muito, por incrível que pareça, a parte sexual, né? Porque a mulher, hoje em dia, ela tem que dar conta dos filhos, dar conta da casa, dar conta do trabalho e dar conta do marido.
Imagina uma mulher desequilibrada, né, pra dar conta de tudo isso. Para dar conta de tudo isso. Então, o nível de cortisol, ele acaba o nível de estresse, ele acaba alterando muito a produção natural de dopamina e a mulher ela não consegue pensar em sexo se ela está preocupada com alguma coisa. O homem, ele consegue desvincular isso, né. Ele pode ter perdido o emprego, brigado com o chefe, ter dado uma facada no amigo, ter batido o carro, ter brigado com a mãe e consegue ter relação sem problema nenhum, né. A mulher, se ela estiver preocupada com a briga do filho na escola, ou com o mau entendimento que ela teve no chefe aquele dia, já pronto. Não consegue, Já né. não consegue. Então, é muito importante a gente entender que tem o lado hormonal também, do equilíbrio hormonal a ser atingido, mas também a gente precisa atingir o equilíbrio emocional em relação a bem-estar, né, físico e mental. Porque a mulher, ela não consegue separar essas coisas. O nosso cérebro é diferente, né? São comportamentos diferentes, Diferentes. são hormônios diferentes, né? A gente trabalha lá com os esteroides estrogênio, progesterona e testosterona. E o homem tem só lá a testosterona. É muito mais fácil dele manter lá a testosterona dele do que a gente manter os nossos 3 harmonicamente conversando. Sim. Ô doutor, o que que diferencia, né, o que que você pode falar pra gente, do que diferencia uma mulher que apenas envelhece, de uma mulher que escolhe a longevidade funcional? É, isso é muito importante hoje em dia. A nossa expectativa de vida hoje em dia, né, mudou bastante do que era no passado. Eu lembro da minha avó com 50 anos. Hoje eu até parei para fazer conta de qual idade que eu tinha. Eu estava no Uber, me perguntaram qual era a minha idade, eu fui fazer conta da calculadora de qual era a minha idade real. Eu lembro da minha avó com 50 anos de idade, a minha avó parecia a Dona Benta do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Para quem não lembra o que que é, esse pessoal mais jovem, mas a Dona Benta era uma vovozinha, bem vovozinha, que andava assim, né, toda e ela tinha um coque branco deste As tamanho, vozinhas do coque. era a vovozinha do coque, do cabelo completamente branco, e eu tenho hoje em dia 55 anos de idade e sou muito diferente do que era a minha avó, né. Então eu sou uma pessoa eu trabalho, né, eh, um pouquinho mais de 12 horas todos os dias, eu faço atividade física, né, eu estudo ainda, faço mais 2 pós-graduações, eu gosto muito de estudar, então é completamente diferente da minha avó com 50 anos, que ficava em casa só, né. Eu lembro da minha avó com essa idade, ela já estava com várias alergias, hipertensa, tinha dificuldade de mobilidade. Então a gente precisa construir um envelhecimento saudável. E a gente só consegue isso quando a gente atinge o equilíbrio. A gente tem que ter sempre lá a alimentação, a atividade física e a suplementação. E a suplementação é a suplementação não só de hormônios, mas de micronutrientes também. Então a gente precisa manter esse tripé bem equilibrado, para que a gente consiga levantar de um sofá, para que a gente consiga tomar um banho, para que a gente tenha cognição de você conseguir continuar tomando conta da sua vida e das suas próprias decisões. A gente vê pessoas hoje em dia com 80, às vezes até 90, até um pouquinho mais, completamente lúcidas e cuidando da própria casa. Eu Sim. acho isso fantástico. Eu não vou lembrar agora, tem uma que ela até virou influencer, ela é bem conhecida, uma senhora que corre, não sei, acho que ela tem gente, eu não vou me lembrar, mas assim, eu acho que ela deve ter mais de 70 anos, assim, e ela corre e eu falo: "Nossa, eu tenho que tomar vergonha na Nunca é tarde Eu para falo: a gente "Gente, olha como começar. que pode", porque a gente sempre fica assim, às vezes colocando desculpa, né. E hoje ela Sim, faz vídeo, ela estourou assim, que ela faz vídeo incentivando, ela também, se eu não me engano, tá, não vou falar besteira aqui, mas se eu não me engano ela saiu de uma depressão correndo também. Então, tipo, ela faz porque ela incentiva já outras pessoas a estar sim. independente aí da idade. Independente da idade que você comece a fazer isso. Nunca é tarde, nunca, jamais é tarde. O que você não pode fazer é simplesmente fechar os olhos para isso e deixar, a morte vir te buscar, né. É.
É o nosso fim, todos nós sabemos, a gente tem consciência disso, mas eu acho que existe qualidade de morte. Eu falo muito para as pacientes, não só em qualidade de vida, mas em qualidade também da gente partir desta, para outra, né. Sim. O ideal é que a gente fosse uma lâmpada que apagasse e pronto, mas Não é, né? não Quem é dera se fosse assim, assim, né, doutora? infelizmente não é assim. Então, quanto mais a gente conseguir manter e a estrutura toda funcionando, melhor é. Sim. Uma coisa que tem acontecido, que a gente tem visto uma tendência nova aí, que é um futuro, eles têm conservado. Antigamente se falava muito de congelamento de óvulo, né? Hoje em dia se fala em congelamento de fragmento do ovário, de tecido ovariano, para você postergar o seu envelhecimento hormonal. Então, Legal. Não tinha ouvido falar desse ainda. existe já, né, o congelamento de tecido ovariano para que quando você comece a entrar na fase de oscilação hormonal, você reimplante o seu próprio tecido ovariano e que você possa postergar a sua menopausa aí alguns bons anos. Que legal, legal. Legal, né? Já dá um podcast, hein, doutora? Pra gente falar desse. Eu já ouvi falar, né, da prevenção da fertilidade, né, Congelando os que eu óvulos, né? fiz um podcast com a doutora Larissa, que a gente falou da preservação, né, que isso nem antigamente não existia, né, a questão da preservação da fertilidade aí da mulher. Agora a gente fala de preservação do nosso estado hormonal com congelamento de fragmentos de ovário, do seu próprio ovário. Olha só, já é um tema, hein, doutora? Doutora, qual que é o primeiro passo aí para assumir o protagonismo hormonal antes aí que os sintomas dominem essa mulher, a rotina da mulher, a família, né? Que a gente, hoje a mulher, ela é o pilar, né? Da Sim. casa, da família, do esposo, dos filhos. Como tem, assim, um primeiro passo que ela já pode ir fazendo para preservar aí esses hormônios? Quando a gente fala, que a mulher ela ressignifica a vida de todos ao entorno, ela acaba ressignificando mesmo com mudança de estilo de vida. Então, quando a gente tem uma mulher que a gente consegue passar para ela o conceito real de que a saúde não é a ausência da doença, né, a gente consegue fazer ela ajudar todos que a cercam. Como? A alimentação, né. Então, esses dias até brinquei, a gente fez um vídeo em casa fazendo molho de tomate, né. Eh, mas é verdade, quanto menos a gente desembrulhar e quanto mais a gente descascar, mais saudável vai ser o nosso corpo. Então a gente sabe que com a alimentação, né, se preconiza de pelo menos 6 porções de vegetais, folhas, legumes e frutas ao longo do dia. E quando a gente consegue fazer que haja esse entendimento e um mínimo de atividade física, qualidade do sono, a gente consegue postergar esse desgaste da nossa máquina. Tem muita paciente que vem para a gente nessa fase de transição, né, entre os 40 e os 50, que a gente consegue mudar o estilo de vida da paciente e antes dessa mudança, a gente teria que introduzir muitas coisas para ela atingir o equilíbrio. E com essa mudança de estilo de vida, a gente consegue, usar muito menos coisa para que ela atinja o equilíbrio e que ela consiga postergar a saúde hormonal mais tempo. Sim. Então, existe até uma especialidade nova na medicina hoje em dia, Nath, chamado MEV, mudança do estilo de vida. Médicos especializando-se em mudança de estilo de vida para o paciente, ressignificando a saúde do paciente, porque a saúde não é ausência de doença. É isso que as pessoas precisam entender, né? Sim, Não é o fato de você não parecer doente que você está saudável. exatamente. Exatamente. Bem, dá para se pensar nisso, né. Bem assim, porque muitas vezes a pessoa acha que, não a doença não apareceu, então não precisa ir no médico, tô saudável, e só vai quando realmente tá,
né, com alguma coisa, né, doutora? Exatamente isso. Doutora, para gente encerrar, né, o podcast, gostaria que você deixasse, né, aí uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, também deixasse sua rede social, onde o pessoal pode estar te encontrando, né, onde o pessoal pode marcar atendimento, atende online também para o Brasil, para o mundo. Sim. Bom, quem quiser conversar com a gente, doutora.vanessa Cairoli. Tem bastante coisa para vocês, acessarem. A gente procura trazer bastante informação para vocês nas redes sociais, no Instagram. Lá tem o contato do nosso consultório, o nosso WhatsApp, enfim. Nós atendemos sim online o Brasil todo, né? A gente tem pacientes também, né, no exterior que a gente também presta assistência. Então, o contato via WhatsApp no 22860718 ou pelas nossas redes sociais. Qual mensagem você quer deixar aí para as mulheres? Que nunca é tarde. Primeiro, tem que aprender a conversar com o médico. Você tem que expressar tudo aquilo que você está sentindo. Não tem que ser assim mesmo, porque foi assim mesmo com a sua mãe, com a sua tia. Então, tem que conversar, tem que expressar, tem que falar. E se você não achou ninguém que está te ouvindo, vá mudando até você achar alguém que te ouça. Tem muita gente boa trabalhando no mercado, tem muito médico bom no mercado disposto a ouvir vocês. Mas se a gente não fala, a gente nunca, vai encontrar alguém bacana que dê ouvidos e que possa tratar realmente você como uma pessoa na íntegra, um sistema inteiro funcionante, e não como um útero, um cérebro, um coração, um rim, um ovário, né. Nós Sim. somos uma máquina em funcionamento e é assim que a gente tem que ser visto. E É, nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde para a gente começar a mudar estilo de vida e ressignificar a nossa saúde. você falou um ponto importante, né, não é porque você passou por um profissional que ele não te atendeu bem, que o próximo, ou o próximo, ou o próximo vai ser a mesma coisa, né, doutora? A pessoa Exatamente. se fecha, né. Sim, a gente se fecha. Eu mesmo, como paciente, já tive vários cenários. Eu nem falo que eu sou médica quando eu vou no médico, só para entender como que ele está me atendendo e ver se corresponde às minhas expectativas. Quando eu tive câncer de mama, eu tinha 44 anos de idade. Eu lembro que eu fui numa profissional e ela foi assim, bem não bacana comigo. Ela falou: olha, a célula tumoral ela dobra a cada 2 dias, tem tantos dias que você fez a biópsia, eu tô marcando a sua cirurgia para tal data, tá bom? Tchau. Eu, oi? Eu tenho paciente, tenho um monte de coisa para fazer, eu não vou conseguir operar em tal data. Será que a gente não pode? Tchau. Meu Simples Deus. assim, entendeu? É. É aquilo, né, às vezes a gente fica, né, com receio e acaba não indo para outros profissionais. Mas gente, isso é em tudo, tá, doutora? Não, isso é em Não é só tudo. em Não é só na médico, área da né. saúde, Eu é em vejo tudo. eu vejo porque às vezes, né, alguns clientes vêm, tanto aqui no podcast como meus clientes de marketing falam: "Nossa, eu fiz tal podcast, eu fiz foi tão mal recebida", ou, né, nos clientes de marketing fala: "Nossa, eu fiz com tal agência, prometeram, me entregaram", então não é só na medicina, é no em O todo, né. relacionamento interpessoal hoje em dia tá muito difícil, né? Você chegar e cumprimentar uma pessoa, você ser educado, você dar um minuto de atenção, como isso é difícil É, hoje em dia, como isso ouvir, tem né, sido. Aham, ouvir. sim. É, gente, olha, vamos cuidar, né, doutora. Vamos Eu cuidar falo dos nossos relacionamentos interpessoais. interpessoais, das nossas atitudes, cuidar dos nossos pensamentos, ter sempre Sim. bons pensamentos, né? Sim. Doutora, quero te agradecer aí, né, novamente por você estar aqui no Natcast para a gente falar sobre esse tema, né, trazer aí mais consciência e conhecimento para as mulheres que nos assistem, para os homens também, que às vezes também nos
Principalmente. e passa para as mulheres também, né. Então eu quero aí te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast novamente. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de todos vocês. Vocês sabem me encontrar. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui sua curtida, deixe o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.